Mude sua atitude diante das adversidades. Tem muita gente que vê o problema e não vê a solução. Não vai dar certo. Essa tenda não sai. Está muito caro. É muito difícil importar coisa da China. É muito complicado, não vai dar certo. Se você escutar os pessimistas, você não sai do lugar. Você não tem projeto, você não realiza nada. Você não vai para frente. Pensa comigo no Isaac. Ele está numa terra deserta. A terra está passando fome. E diz a Bíblia que ele semeia no deserto e colhe a 100 por 1. Ele entende que Deus pode reverter a situação e transformar um deserto numa terra fértil. Crise é oportunidade. É por isso que quando você encontra Paulo e Silas em Filipos, a circunstância é muito ruim. Eles foram açoitados em praça pública, eles foram humilhados em praça pública, eles foram jogados numa prisão com as costas ensanguentadas, eles foram jogados numa prisão interior, onde não tinha luz, não tinha ar fresco, onde eles tinham seus pés amarrados num tronco, e eles viram aquele cenário tão horroroso, num cenário propício para um culto de adoração a Deus, onde eles cantam e louvam o Senhor, e o milagre acontece dentro daquela cadeia. Então, nem todas as pessoas têm a mesma atitude diante das adversidades. Por exemplo, John Bunyan. Acho que todos vocês já ouviram falar de John Bunyan. Era um evangelista, batista, que pregava em praça pública em Bedford. E não se podia pregar em praça pública. E ele foi pregar em praça pública. E eles o prenderam. E diziam para ele: se você prometer de não pregar mais em praça pública, nós soltamos você. E se vocês me soltarem, eu vou para a praça pregar. E lá da cadeia, ele via sua filha primogênita cega, passando dificuldades, numa prisão imunda. Mas aquela prisão foi o ambiente propício para ele escrever a obra talvez mais lida no mundo depois da Bíblia, O Peregrino, que retrata a peregrinação do servo de Deus, deste mundo de agruras, para as mansões celestiais. Ele olhou para as circunstâncias difíceis com outros olhos. Eu acho que todos vocês que gostam de acompanhar o cenário político, não só do Brasil, mas do mundo, devem se lembrar da história de Richard Nixon. E os biógrafos dele contam que, poucos meses após a sua renúncia, o ex-presidente americano entrou numa depressão profunda, a ponto de ser hospitalizado. E ele estava completamente sem ânimo para viver, completamente arruinado, devastado pela depressão, chegando a dizer: a minha vida acabou, eu não tenho mais razão para viver, eu fracassei, eu envergonhei o meu país, meu nome está na lama. Quando de repente entra uma enfermeira apressada no quarto e diz: presidente, 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 abra a janela. E quando ele abriu a janela, havia um avião levando uma faixa enorme com os seguintes dizeres: Senhor presidente, Deus te ama e nós também te amamos. Quem mandou fazer essa faixa e o avião voar de frente à janela foi dona Ruth Graham, esposa de Billy Graham. E contam os biógrafos de Richard Nixon que aquela atitude de Ruth Graham trouxe ânimo para o seu coração, cura para a sua alma, restauração para a sua vida. E a partir daquele momento, depois do escândalo da Watergate, ele vem a se tornar consultor sobre assuntos nacionais e internacionais. Aquela palavra entrou no seu coração e mudou o cenário da sua vida. Não importa a crise que você esteja vivendo, não importa o poço que você caiu, não importa a dor que você está passando, saiba de uma coisa: Deus ama você. Sabe que tem gente que ama você. Então não desista. Então não jogue a toalha. Então não retroceda. Então saiba que Deus pode intervir na sua vida e transformar o seu vale num manancial.